Você já se olhou no espelho e sentiu que não gostava do que via? Já percebeu como certas palavras e olhares do passado ainda ecoam dentro de você? O bullying não se limita apenas a provocações na infância ou adolescência. Ele se infiltra na sua mente, cria marcas profundas, moldando a forma como você se enxerga e se valoriza. E eu falo isso com propriedade. Sei exatamente o que é passar por isso. Se olhar no espelho, não gostar do que vê, fazer uma cirurgia e ainda assim não conseguir ver resultado, não conseguir estar bem com o espelho. Por quê? Porque estava dentro, não estava só fora. Se você cresceu ouvindo críticas sobre o seu corpo, sua aparência ou quem você era, é possível que tenha internalizado essas falas como verdades. Talvez até hoje aquela voz cruel ainda ressoe na sua cabeça. E isso é mais comum do que a gente imagina. Isso vai impedindo que você seja e se veja com carinho e aceitação. Isso influencia não apenas na sua autoestima, mas também na sua relação com o espelho. Em vez de você se enxergar com amor, você pode estar se olhando através do olhar dos outros, daquelas pessoas que te julgavam, que te fizeram sentir insuficiente, que só olhavam os seus defeitos. Mas a boa notícia é que essa visão pode ser ressignificada. Você não precisa continuar carregando esses rótulos. Eu falo isso também com propriedade, porque eu fiz isso comigo e faço isso com as minhas pacientes. E hoje eu quero te convidar a um novo olhar, a questionar essas crenças, a se perguntarem a essa voz que tem dentro da sua cabeça, se ela realmente é sua, se isso realmente faz sentido, se ela foi colocada ali por alguém que não sabia nada do seu verdadeiro valor, da sua verdadeira essência. De você entender que isso não te define, que isso não é você, que não tem nada de errado com você. A sua relação com o espelho não precisa ser reflexo da dor do passado. Você pode reconstruí-la com novas palavras, novos olhares e principalmente com a verdade sobre quem você realmente é. Se esse tema ressoou com você, compartilhe aqui nos comentários como tem sido a sua relação com o espelho. Vamos juntas transformar essa história. Eu consegui, você também consegue. E tantas das minhas pacientes e alunas também. Olá, divas! Hoje nós vamos falar sobre perfis sabotadores. Esses perfis sabotadores são o que, afinal de contas, né? Como que eu reconheço esses perfis? Eu vou explicar isso hoje para vocês. Você já teve a sensação de que, mesmo quando você quer muito algo, parece que existe uma força invisível te segurando? Você se planeja, se motiva, começa, mas no meio do caminho desiste, se distrai ou simplesmente se sente travada? Isso não acontece por acaso. Dentro de você existem padrões emocionais criados ao longo da sua vida que te fazem agir sempre da mesma forma. Nós chamamos eles de perfis sabotadores. E hoje eu vou te ajudar a identificá-los para entender melhor como começa tudo isso. Os perfis sabotadores, eles são comportamentos automáticos que nós desenvolvemos muitas vezes na infância para lidar com desafios emocionais. Eles nascem como um mecanismo de defesa, mas com o tempo acabam impedindo você de crescer e evoluir. Vou listar aqui, com alguns nomes mais fáceis de vocês guardarem, 4 exemplos. Nós temos a perfeccionista, que acha que nunca está pronta e sempre se exige mais, está sempre na autocobrança. Nós temos a procrastinadora, que sabe que precisa fazer, mas sempre adia. A agradadora coloca as necessidades dos outros acima das suas. E a autossuficiente tem dificuldade Se esse de pedir conteúdo ajuda, faz sentido para você, sozinha. curte esse vídeo, se Conseguiu inscreve se no canal, identificar em algum ativa o desses sininho para padrões receber aqui, todas as desses notificações. sabotadores? Compartilha com uma Pois amiga que você esses sabe que precisa perfis ouvir surgem isso, a partir de porque experiências que aqui eu trago vivemos mais e das reflexões mensagens que para ajudar recebemos você a dos construir uma vida outros mais leve e ou das confiante. situações ao longo da nossa vida. Sempre lembrando, Talvez você tenha não ouvido existe que nada precisava de ser errado com perfeita para você. ser aceita.
Nos ou vemos no que próximo errar era vídeo. inadmissível, ou que cuidar dos outros era mais importante do que cuidar de si. As questões é que essas crenças, elas se tornam verdades dentro de nós. E aí, nós começamos a agir de acordo com elas, sem sequer pensar. Mas tem uma boa notícia. Se você quer parar de se sabotar, você pode primeiro identificar esses padrões. Existe aí um questionário, umas questões que vocês respondem para identificar quais são todos esses padrões, que tenha mais padrões aí, tá? Embutidos. Nós temos aí um total de 10, eu só dei 4 aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor. E aí, a partir disso, também tem a solução para cada um deles, né? Como eu sempre gosto de falar aqui para vocês, o primeiro é se perguntar, né? Fazer perguntas para você mesmo, né? E a transformação, ela começa quando você toma consciência do que está por trás te bloqueando. E é difícil chegar nesse resultado sozinho. É o que a gente chama de ponto cego. Porque, para mim, que estou de fora, é mais fácil identificar para você e te mostrar. Os meus pontos cegos são mais difíceis de eu conseguir ver sozinha. É aquela coisa do furacão, né? Tá dentro do furacão, não consegue ver muita coisa. E aí eu te convido. Você quer saber mais quais são os seus sabotadores e como mudar isso? Aqui embaixo tem um link do WhatsApp. E aí, se você quiser, se você se interessar, quiser mudar aí a sua vida, quebrar esses padrões, quebrar esses sabotadores, clica aqui embaixo para você poder responder essas perguntas e, de fato, ter uma transformação aí nos seus comportamentos, nessas questões que estão travando a sua vida em todos os sentidos, porque eles travam a nossa vida profissional, pessoal, relacional, sentimental. Depois que a gente entende tudo isso, entende como a gente funciona e como eles estão nos sabotando, a gente dá um jeito de fazer eles pararem de ficar aí falando essas vozinhas na cabeça da gente e a vida começa a seguir. Então, dá uma olhada aqui embaixo no link e me chama para a gente conversar.